Olá pessoal, galera, estamos de volta aqui para essa segunda etapa e agora nós estaremos falando sobre composição e estrutura do sistema solar. Bem, professora, pelo amor de Deus, eu vejo isso desde o sexto ano, eu não aguento mais ver sistema solar. Gente, vocês viram o sistema solar desde o sexto ano, só que o nível de dificuldade vai aumentando conforme vai se passando os anos, né? Então vocês viram lá no sexto ano como é que é organizado o sistema solar, como que é disposto os planetas, sobre os satélites, aprenderam movimentos terrestres, movimentos lunares, vocês aprenderam outros assuntos. A partir daqui a gente vai ver um assunto mais profundo, dos quais vai abordar a química, que vocês aprenderam no início do ano, e vai abordar a física também. Então o nível de dificuldade aqui vai ser um pouco maior, ok? Então, composição e estrutura do sistema solar. E está relacionado na sua página 10 até a sua página 16 do seu livro didático. Bem, composição e estrutura do sistema solar. Primeiramente, a gente sabe que para tudo existem milhões de teorias, né? Aí a gente vai estudando igual a teoria do Big Bang. Professora, a teoria do Big Bang explica a origem do universo. É a teoria do Big Bang e só ela? Gente, se fosse só ela não seria teoria. Quando a gente fala teoria, significa que é um estudo dos quais é a mais aceita, ok? Teoria é aquele estudo, aquelas comprovações científicas das quais é a mais aceita. Quando é comprovado e tudo, não tem outro jeito, não tem outra coisa, aí passa a ser chamado lei. Nesse caso, por exemplo, a teoria do Big Bang, já que eu dei exemplo disso, é porque ela é mais aceita, porém existem outras teorias que explicam até melhor o surgimento do universo, mas que não é assunto para agora, ok? O que a gente vai falar aqui da teoria, uma das teorias e a mais aceita, dos quais eu falei do Big Bang, a teoria do surgimento do universo, a mais aceita, como eu acabei de falar, é a do Big Bang, né, que é a grande explosão, e isso aconteceu mais ou menos em 13,5 a 14 bilhões de anos atrás. Nos instantes iniciais, existiam apenas partículas elementares. Agora, vocês já entendem o que é elétron, prótons e nêutrons. Essas são as partículas que existiam antes da grande explosão, tá? Elétrons, prótons e nêutrons. E muita radiação. Com o passar do tempo, essas partículas começaram a se combinar e a formar os elementos leves. Quando você lembra da tabela periódica, você lembra que existe uma ordem da sua tabela periódica. Qual é o primeiro elemento? Ah, professora, o primeiro elemento é aquele que tem um número atômico 1. É isso? Perfeito. Ele tem um número atômico 1, ele é o mais leve, é o hidrogênio, tá? Qual é o segundo? É o hélio. Ele tem um número atômico 2 e assim por diante. Então, quando a gente fala aqui, ó, com o passar do tempo, essas partículas começaram a se combinar e a formar os elementos leves. Aí pode ver que está na ordem: hidrogênio, hélio, berílio e traços de lítio, que compõem as estrelas como o Sol, por exemplo. Sol. O Sol é uma estrela que libera energia continuamente. Seu surgimento ocorreu por meio do colapso de uma nuvem de gás e poeira, que passou a se atrair e comprimir a matéria em seu núcleo. Gente, esse processo de colapso e processo de atração é relacionado diretamente à gravidade, tá? A gravidade do espaço. Então, o surgimento ele ocorreu por meio do colapso de uma nuvem de gás e poeira que passou a se atrair e comprimir a matéria em seu núcleo. Esse processo é tão intenso que a pressão e a temperatura sobem a ponto de provocar a fusão. O que é fusão? União. Então, ele fala aqui, ó, provocar a fusão de dois átomos de hidrogênio. Bom, eu vou fundir um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio. O que daria isso? Um átomo de hidrogênio tem um número atômico 1. Um átomo de hidrogênio tem um número atômico 1. Se eu fundir o núcleo, se eu unir, eu vou somar esse número atômico e vai ficar 2. Ué, número atômico 2 não é hidrogênio, professor, é o hélio. Exatamente isso. O processo de fusão de dois átomos de hidrogênio gera o hélio, o átomo de hélio. Para vocês não confundirem, eu botei isso daqui, ó. Fusão nuclear é diferente de ligação atômica. Esse caso aqui, ó, H1 mais H1, H2. Esse processo é fusão nuclear. Fundiu, juntou, uniu.
ligação entre os átomos. Nesse caso aqui, a ligação atômica formaria 2 átomos de hidrogênio, tá? Então, o que eu estou falando é isso aqui, ó, fusão nuclear. E mesmo assim, eu coloquei aqui a diferença. Fusão, ó, 2 núcleos fundiram e formaram um só. Fissão é diferente de fusão. No contexto, ele nem está falando de fissão, ele está falando de fusão. Mas eu coloquei aqui para vocês entenderem. Fissão nuclear é quando um núcleo se divide em 2. Por exemplo, o hélio se transformando em hidrogênio, que não é o caso do contexto na formação do Sol, tá? Fusão, união. Fissão, separação. Perfeito? Então, no processo de fusão nuclear, ocorre a colisão e a junção de 2 núcleos atômicos, formando um novo elemento com um núcleo maior e mais estável. No processo de formação do novo elemento, ocorre a liberação de energia. Então, esse processo é tão intenso que a pressão e a temperatura sobem a ponto de provocar a fusão nuclear de 2 átomos de hidrogênio, formando um átomo de hélio, e isso libera uma grande quantidade de energia. Bem, então, os planetas e outros objetos celestes do sistema orbitam em torno dele com órbitas elípticas. Também já falei. Vocês sabem que todos os planetas, todos os objetos celestes do sistema solar, eles têm uma órbita elíptica. Lembrando que a órbita é imaginária. Como todos os objetos celestes do nosso sistema solar, eles formaram-se da mesma nuvem de poeira e gás. As órbitas desses objetos encontram-se aproximadamente no mesmo plano. Então, aqui está a demonstração da órbita elíptica, né? Que a eclíptica é uma linha imaginária por onde passa o Sol e os planetas. Nesse caso aqui é um plano de eclíptica em comparação com o equador celeste, ok? Bem, então falamos do Sol, vamos falar agora dos planetas. Planetas. Segundo os astrônomos, nosso sistema solar formou-se a partir de um fragmento de uma enorme nuvem de gás e poeira interestelar, denominada nebulosa solar. Além do Sol, nosso sistema solar é composto por 8 planetas, e esses planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Professora, mas nosso sistema solar não é formado só desses planetas, né? Claro que não. Além dos planetas, tem o cinturão e tudo mais, e também tem os planetas anões. Não existe só o Plutão como planeta, não. Sabemos que tem Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Eles são os planetas anões conhecidos até agora. Não significa que não tem mais, tá? Atualmente, a gente sabe, catalogado, são só esses. Então, a maior parte de toda a matéria do sistema solar está concentrada no Sol, aproximadamente 99,85%. O que significa isso? Gente, se eu pegar o Sol, que é um tamanho fora de associação com exemplos, né? Mas o tamanho do Sol é tão grande que se eu partisse o Sol pela metade e colocasse todos os planetas juntamente com seus satélites dentro, eu não ocuparia nem 50% da metade do Sol. Isso vocês têm uma noção para compreender a proporção do tamanho do Sol com tudo que há no nosso sistema solar, ok? Então, detalhe, isso também foi abordado já lá no 6º ano. O que o planeta tem que ter para ser considerado planeta? Por que Plutão não é mais planeta? Por que Plutão agora é plutóide? Por que ele é um planeta não? Bem, para ser considerado planeta, ele tem que ter 3 características primordiais. Primeiro, deve orbitar uma estrela. Perfeito. Segundo, deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera. A gravidade faz com que ele se concentre toda a sua massa formando uma esfera, né? Uma bola. E um detalhe primordial, dos quais Plutão não conseguiu corresponder. Na verdade, Plutão não conseguiu corresponder pelo tamanho, né, que não alcançava o tamanho médio de um planeta, e a sua órbita, a órbita de Plutão, ela basicamente coincidia com a de Netuno, ela batia, ela não é exclusiva de Plutão. Então, além disso, sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. A órbita de Plutão, ela intercede com a de Netuno. Por exemplo, Plutão satisfaz apenas os 2 primeiros critérios, caso que o coloque em outra categoria. Detalhe, tá?
ele satisfaz essas duas que ele está informando. Ó. Deve orbitar uma estrela. Plutão orbita? Perfeito. Plutão é grande o suficiente para a gravidade moldá-lo de forma de uma esfera? Gente, aqui ele está considerando Plutão que é grande. Em alguns artigos relacionados à astrofísica, alega relacionado a tamanho de Plutão e a órbita de Plutão não ser exclusiva dele, tá? E bater com a de Netuno, ok? Mas o livro ele considera que o tamanho é correto, então vamos considerar o material do seu livro, ok? Bem, outro detalhe muito importante, nós sabemos que nós temos esses planetas, né? E sabemos que parte deles são planetas rochosos e parte são planetas gasosos. Esses planetas rochosos, rocha é sólido, né? Então, planetas rochosos, sólidos é a mesma coisa. Quais são os planetas sólidos? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. Eles também, esses planetas sólidos, né, planetas rochosos, também podem ser chamados de planetas internos, tá? E eles são compostos basicamente de rochas, por isso também pode receber o nome de planetas rochosos, que são compostos também de metais pesados, silicatos, óxidos, nitrogênios e ferro, e são chamados de planetas telúricos ou terrestres. Professora, terrestres não está relacionado só à Terra? Não. Planetas terrestres são aqueles formados por rochas. Planetas formados por rochas são os planetas rochosos. Quem são eles? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os planetas gasosos? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Eles são chamados de jovianos ou gasosos e sua composição é basicamente de hidrogênio, hélio, água, gás carbônico, metano e amônia. Professora, tem água nesses planetas? Nesses planetas externos? Sim, tem água, nós já falamos sobre isso também. Só que não tem água no estado líquido, ok? Como nós falamos aqui, ele está no estado gasoso. E alguns podemos encontrar no estado gasoso seria vapor de água. Mas, enfim. Continuando, então, uma situação muito importante para frisar aqui, o sentido do movimento de rotação de quase todos os planetas. Quando eu falo quase todos, é porque a maioria tem. Quase todos os planetas do Sistema Solar, ele tem um movimento, né, o seu movimento é de oeste para leste. Quando a gente fala que o movimento é de oeste para leste, a gente fala que é sentido anti-horário. Se você olhar no seu relógio ele percorre ele percorre o contrário, né? Quando a gente fala anti-horário, é o contrário do sentido do seu relógio, tá? Então, o contrário do sentido do seu relógio é o sentido anti-horário, que é de oeste para leste. Com exceção de Vênus e Urano, que tem sentidos contrários. Ele tem o sentido horário, que é de leste para oeste. Perfeito? Então, são só esses dois. Satélites. Bem, o número de satélites que orbitam um planeta depende da sua massa. Então, quanto maior for o planeta, maior será a quantidade de satélites que ele terá. Então, os planetas terrestres, em geral, têm poucos satélites. Em alguns casos, nenhum, como é o caso que a gente sabe de Mercúrio e Vênus, né? Já os planetas jovianos, eles podem ter muitos. Quem são os planetas jovianos? Os planetas gasosos, ok? Os campos gravitacionais de Mercúrio e de Vênus ainda tem esse fator. Além deles serem, eles não terem a massa suficiente, além disso, eles, além de serem pequenos, né, quando comparado com outros planetas e ao campo gravitacional do Sol, esses planetas são os únicos do Sistema Solar que não apresentam satélite. Então, vamos pensar um pouquinho? Bom, o satélite, ele está na órbita ao redor do planeta, exatamente fica fixo ali por causa do campo gravitacional que o atrai para o planeta. Mercúrio e Vênus, eles são os primeiros planetas do Sistema Solar. Eles estão muito próximos do Sol. Então, se um dia ele chegou a ter satélite, perdeu esse satélite, graças ao campo gravitacional do Sol. E além disso, segundo pesquisas, indica que o tamanho dele não é o suficiente para atrair satélites para a órbita do seu planeta, ok? Então, aqui está um exemplo de Ganimedes e Mercúrio, porque Ganimedes, que é um dos satélites de Júpiter, ele tem um diâmetro, né? Ele tem um diâmetro muito maior que o planeta Mercúrio. E uma das 4 luas de Júpiter, a Europa, no caso, uma das 4 luas de Júpiter é ligeiramente menor que a nossa Lua.
tem uma atmosfera composta basicamente de oxigênio e uma quantidade imensa de água líquida em seu interior. Detalhe, quando eu estou falando água líquida em seu interior, estou falando interior deste satélite, tá? Fazendo ciência. Galera, não tem mistério nessa atividade, apesar de envolver cálculo. Eu preciso que vocês só prestem atenção. Aqui ele está fazendo uma associação para vocês realizarem aí. É mais cálculo isso daqui, tá? Você vai pegar o seguinte. Ele quer que você faça o sistema solar em escala de distância. Bem, repare que ele dá os astros e ele dá a distância do Sol em milhões de quilômetros. E aí ele pede para você fazer a distância escalonada em centímetro. Vamos lá. Para eu transformar de quilômetro para centímetro, nada mais é que multiplicar esse valor por 0,1, né? Se eu multiplicar por 0,1, eu passo ele para centímetro. Então, vamos supor, 57,91 vezes 0,1 é igual a 5,791. Se eu for arredondar, 5,791 é igual a 5,8. Então, o resultado aqui, 5,8. Próximo, 108,16. Se eu multiplicar esse valor por 0,1, dá 10,816. Se eu arredondar, fica 10,8. Terra, 149,6. 149,6 multiplicado por 0,1 fica 14,96. Se eu arredondar, 14,96, 6 é maior que 5, então arredonda 9, então fica 15. E assim por diante, gente. Lembrando que esse resultado você vai estar fazendo em centímetro. Segunda etapa da atividade é vocês fazerem esse cálculo aqui baseado no que ele já dá. Repare, use a bexiga grande para representar o Sol. Ela deve ficar com 70 centímetros de diâmetro. Então, ela tem que ficar com 70 centímetros de diâmetro essa bexiga. Ele está associando esse diâmetro real, fazendo um escalonamento para 70 centímetros de diâmetro. Galera, aqui já deu a resposta. Se eu consigo identificar que esse valor é o real e 70 centímetros de diâmetro é o que ele quer, eu uso isso daqui como base para fazer os demais. Exemplo. Bom, como é que eu vou descobrir o de Mercúrio? Eu vou fazer uma regrinha de 3. 1.392.000 está para 70 centímetros, assim como 4.880 está para X. E vou calcular. O resultado, você vai colocar aqui. E assim vai. O único resultado que ele já dá e que você vai anotar aqui é 70. Porque o Sol, ele tem esse valor real e o valor que ele está dando é 70 centímetros. Então, você vai anotar aqui, ó, 70 centímetros. Para você descobrir Mercúrio, você vai usar esse daqui para descobrir esse. E assim os demais. Você pode usar o Sol como base para descobrir todos, tá? 1.392.000 está para 70 centímetros. Assim como 4.880 está para X. Depois, 1.392.000 está para 70 centímetros. Assim como 12.104 está para X. Lembrando que o X é o resultado em centímetro que você vai colocar aqui. Ok? Bem, galerinha, a gente encerra por aqui. Vocês vão fazer as atividades da página 14, fazendo ciência, que é esse daí que eu pedi para orientei vocês a fazerem, né? Essas atividades aí. Essa é a atividade de fazendo ciência. E também vou fazer atividades da página 15 e 16 do seu livro de atividades. Nesse momento, vocês não vão fazer livro de atividades, só livro didático. Página 14, 15 e 16. Perfeito? Então é isso. Até a próxima aula.